Paz, povo de Deus, Deus abençoe a todos vocês. Estou com muita saudade de todos vocês, mas enquanto a gente está vivendo essa situação, é assim que a gente vai estar falando, né? Então vamos lá, vamos para mais uma reflexão a respeito do Evangelho. E eu gostaria de dizer o seguinte: quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosto de lançar um olhar sobre o Evangelho, um olhar mais da racionalidade, um olhar mais dentro de uma lucidez, um olhar sem muito misticismo, sem muita mística, um olhar de uma forma, da forma mais inteligente possível, para que a gente possa aproveitar o texto na sua integridade, na sua integralidade, na sua profundidade, entendeu? Fazendo um estudo mais tranquilo, mais calmo. Quem me conhece sabe que eu vou por esse, que eu gosto desse caminho, que é um caminho mais lúcido, talvez é o caminho mais difícil, é o caminho mais difícil, mas é o caminho que eu vou trazer uma resposta mais segura. E por que que eu procuro trazer uma resposta mais segura? Por que que eu opto pelo caminho talvez mais difícil? Por que que eu opto por esse caminho talvez mais racional, que exige mais pensamento, mais entendimento? Bom, primeiro porque o evangelho ele vai acontecendo dentro da gente à medida que a gente vai entendendo, né? Entendeu? Então você vai entendendo, que já que Jesus fala, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Jesus quer dizer quem tem ouvido para ouvir, ouça, todo mundo tem ouvido, até animais têm ouvido. O que ele quer dizer é quem tem capacidade cognitiva, compreenda o que eu estou dizendo, compreenda. Então para ouvir, reflita o que Jesus está falando, compreenda o que ele está falando, entendeu? E absorva o que ele está falando, incorpore o que ele está falando e coloque em prática o que ele está falando. Então, quando Jesus fala quem tem ouvido para ouvir, ouça, entenda e coloque em prática. É isso que Jesus está querendo dizer, coloque em prática, né? Que ouvir todo mundo ouve. Então, todo mundo sabe que eu tenho uma postura um pouco mais racional, eu tenho algumas reservas quanto a essas questões de sobrenaturalidade, de misticismo. Eu vou um pouco mais para a palavra, eu procuro fazer um julgamento um pouco mais para a palavra, julgando a profecia, não o profeta, né? Paulo fala para a gente julgar as profecias. Então a gente vai julgando a profecia, julgando tudo que está ouvindo, né? Porque eu tenho muito respeito por tudo que os grandes pregadores e pais da igreja falaram ao longo da história do Evangelho. Nós temos um documento na mão que tem mais de 2.000 anos de idade, né? Que são as mensagens do Cristo. E essas mensagens saíram do Cristo, elas passaram pelo Paulo, elas reverberaram nos apóstolos, reverberaram na patrística, nos pais da igreja. Aí você tem 2.000 anos da história do pensamento cristão, entendeu? Você não tem assim uma visão que foi lançada por um pastor há 15 anos atrás, um pastor teve uma revelação. Não, você tem 2.000 anos de história do pensamento. E eu, particularmente, tenho muita reverência por essa história e por esses grandes pensadores e pastores que viveram e que fizeram história ao longo desses 2.000 anos, levando o Evangelho a entendimentos, assim, a compreensões extraordinárias que nós temos acesso hoje. Então nós temos, assim, diante do Evangelho, nós temos um oceano de profundidade que é a palavra de Deus, em cima desses grandes pais da igreja que pregaram o Evangelho, que foram pessoas assim que com vidas extraordinárias, homens que dedicaram uma vida inteira ao estudo e às respostas das questões de Deus e do Evangelho. Então eu, particularmente, tenho um respeito muito grande por isso. Então não vou abrir a boca aqui para poder falar a respeito de uma visão que Deus me deu, Deus me deu uma visão aqui. Não, querido, a minha visão é a visão de Jesus. E se não for essa, não serve. Paulo fala que se tiver outro, ainda que anjo de luz pregue outro evangelho, que seja maldito, né? Que seja anátema. A gente não pode distorcer o evangelho. Evangelho é evangelho e acabou. Então a gente pega o evangelho na sua originalidade e procura transmiti-lo e compreendê-lo. E para isso, querido, a gente tem que se despir de sentimento, né? De emoção, de achismo. A gente tem que se despir de coisas assim que são volúveis, etéreas, né? E olhar
com um olhar assim de zelo realmente, né? Apesar da paixão e do amor, mas a gente não deixar a paixão tomar conta e fazer uma leitura forçada, bobalhada, mas fazer uma leitura precisa, tirando o sentimento de empolgação e lendo, procurando chegar na genuinidade daquilo que é. Então, quem sabe conhece, sabe que eu sou muito voltado a isso e tenho um profundo respeito por isso. Então, mas hoje eu vim aqui para falar algo que de repente você vai olhar e falar assim, não acredito que ele está falando isso. Que eu vim para falar? Eu vim para falar o seguinte, queridos, não é porque eu tenho esse zelo e esse olhar mais racional, querido, que eu não creio em milagres. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Mas eu não creio como fala assim, na publicidade. Eu não creio em publicidade de milagres, eu creio em milagres. Eu não creio em marketing de milagres, eu creio em milagres, porque eu creio no Deus de milagres. Então, quando começa a ter muito marketing, tem muita coisa, né, essa coisa, essa ferveção de mídia, eu me assusto um pouco, eu já dou um pé atrás, porque eu sei que não é bem assim. Né? Eu acho que milagre é uma coisa um pouco mais sagrada. Milagre para mim é uma coisa séria. Milagre para mim não é fim de feira que você vem aí, pega o seu milagre e leva para casa. Milagre para mim é uma coisa séria. Né? Eu trato o milagre com seriedade, eu trato o evangelho com seriedade, eu trato a espiritualidade com seriedade, eu trato a sua inteligência com seriedade. Eu não vou chegar para você e falar, pega sei lá, uma pedrinha, leva para casa, sabe? Não é isso, não é isso, né? Enfim, eu tenho muito respeito pela fé, pela inteligência das pessoas, né? E se tem uma coisa que a gente, quando a gente fala de inteligente, a gente já parte do pressuposto de que Deus ele é espírito, né? E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de elevação de consciência, de espírito, é uma relação de alma, é uma relação de inteligência antes de mais nada. E se Deus é todo poderoso, ele opera independente de pedrinha, de coisinha, de não sei o que. Deus opera, Deus faz independente de qualquer coisa, né? Então, se a gente partir desse princípio, eu já não posso chegar aí e te obrigar a fazer uma coisa maluca, né, que não tem nada a ver, entendeu? Nem sempre, querido, 90% das vezes Deus está no bom senso, né? É difícil você ver Deus assim, não usar para o desenvolvimento da sua obra o bom senso, né? Na maioria das vezes ele está no bom senso, até porque ele é a bondade, né? E como a palavra bom senso é o senso bom, ele sendo a bondade, ele é o próprio senso bom, ele é o próprio bom senso, ele é a própria inteligência. Mas eu queria falar isso para vocês, que a fé, na verdade, a fé não é algo racional, a fé não é algo inteligente, apesar de algumas vezes a gente até usar essa expressão, olha, a gente tem que ter uma fé mais racional, a gente tem que ter uma fé mais inteligente, mas a fé ela não é baseada, ela não é construída em cima de inteligência, a fé não é construída em cima de racionalidade, a fé é transcendental, a fé ela transcende a racionalidade, a fé está acima da racionalidade, a fé está acima da inteligência. O evangelho é transcendental, não existe assim o evangelho racional, né? Paulo fala do culto racional. Por quê? Porque ele está ele está propondo que haja ordem no culto. É isso que ele propõe. Porque se não houver ordem no culto, o culto vira uma bagunça. Então tem que ter ordem no culto. E quando ele usa a expressão racional, ele está querendo dizer para haver ordem no culto. Mas não é que essa ordem no culto não tem espaço para espiritualidade, não tem espaço para sobrenaturalidade, para o milagre. Tem espaço. Né? Mas um espaço ordenado, não um espaço desordenado, bagunçado, que cada hora levanta um e fala o que quer. Não, então ele fala do culto racional nesse sentido de haver organização, de haver ordem. Mas o evangelho, querido, o próprio Paulo define o evangelho como poder de Deus. Ele fala, evangelho é poder de Deus. Para mim, o evangelho é poder de Deus. Então, o que acontece? É nisso que eu creio.
Eu creio no evangelho que é poder de Deus, mas também que é um poder de Deus que se manifesta dentro de uma fé organizada, transcendental, mas organizada, de uma fé que inteligente, transcendental, mais inteligente, de uma fé racional, transcendental, mais racional. Quando eu falo transcendental, é que ela transcende, ela vai acima, né? Ela vai acima do racional, ela vai acima da inteligência, ela vai acima de tudo, mas ela também faz uso da racionalidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se você organizar a sua vida, fica mais fácil de Deus operar o milagre. É mais fácil a gente conseguir entender uma vida organizada do que uma vida desorganizada. E quando eu falo organizar a sua vida, organizar em todos os sentidos, né? Às vezes você quer um milagre financeiro, por exemplo, e você quer um milagre financeiro, mas você tem a sua vida a vida financeira desorganizada. Então o milagre financeiro começa na organização da vida. O milagre financeiro começa, por exemplo, em você gastando menos do que recebe. Começa em você fazendo um orçamento da sua vida. O que eu tenho que gastar com o que é necessário gastar? O que eu tenho que gastar com o que é investimento pessoal? Vou fazer um curso, uma coisa. O que eu tenho que gastar com lazer? O que eu tenho que gastar com, sei lá, com a minha fé que eu vou investir? Que eu vou investir não, mas que eu vou ser generoso e eu vou ajudar a mãe, pai, eu vou ajudar irmãos, eu vou ajudar a igreja. Isso é generosidade, você está gastando com fé isso. Então, o que eu vou gastar com a minha fé? Qual é o valor da minha generosidade? Então, quando você começa a organizar a sua vida financeira, você consegue ter uma visão da vida financeira, você consegue perceber que a organização estará te ajudando a melhorar a tua vida financeira. Então você sabe que, por exemplo, você, sei lá, ganha 2.000. Então você ganha 2.000, mas tem uma vida financeira totalmente desorganizada. 2.000 não dá para você. Mas quando você organiza a vida financeira, você vê que 2.000 começou a fazer sentido. Eu tô falando 2.000, mas pode ser 1.500. Você organizou, você viu que 1.500 dá para você passar o mês. Você não precisa passar o mês xingando, mais reclamando, brigando com Deus, porque você viu que dá para passar o mês com o que você recebe. Ótimo! Então, a partir daí que você já liberou a tua mente, porque a tua mente então estava voltada para reclamar da tua vida financeira, para achar a vida injusta e tudo mais. Você organizou, você já viu que dá para passar. Ok, então agora você está organizado, você está vendo quais são as suas necessidades, quais são as coisas desnecessárias. Você vai cortar coisas desnecessárias, das quais você gastava e nem prestava atenção, nem se dava conta disso. Então eu estou falando isso para mostrar para você que a organização ajuda, às vezes, um milagre a acontecer na sua vida. A organização ajuda. Mas Deus precisa da organização para fazer o milagre? Não, não precisa, não precisa. Deus pode fazer um milagre independente de estar organizado, desorganizado, estar em estado terminal, estar com gripezinha, tá? Deus pode fazer milagre de qualquer jeito. Tá entendendo? Deus pode fazer milagre, por exemplo, até de ressuscitar pessoas que já morreram, né? A Bíblia fala sobre a ressurreição, o fato de Lázaro voltar à vida, né? Então, eu creio nisso, eu creio que evangelho é poder de Deus, eu creio no poder de Deus, eu não creio que Deus Deus só usa pessoas inteligentes, não, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Jesus, ele podia, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele estava ali na região da Galileia, de Nazaré, onde ele cresceu, e era um interior da Palestina, um interiorzinho, uma região pobre, uma região de pescadores, uma região simples, uma região humilde. E Jesus não foi chamar os apóstolos lá na faculdade, ele não foi chamar os apóstolos lá no centro de erudição da época, que era a Grécia, que era Roma. Jesus não foi chamar os grandes pensadores. Jesus chamou
pescadores, chamou homens simples e usou a vida desses homens simples de uma forma extraordinária. E aí o próprio Paulo escreve: Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, Deus revelou o evangelho aos pequeninos. Então, querido, eu creio nesse evangelho, mas eu creio também que uma vez chamado por Jesus, o Pedro ele recebeu um curso de 3 anos junto com Jesus, andando diretamente com Deus, e todos os apóstolos e todos os discípulos que estavam ali com Jesus. Teve momento em que Jesus, por exemplo, a multidão espremia ele e ele não queria mais fazer. Ele falou assim: não, agora não é a hora de fazer milagre, agora é hora de ensinar. E falou: Pedro, ajeita o barco. E ele subiu no barco para que a multidão parasse de tocar nele, parasse de pular em cima dele, e ele subiu no barco e começou a pregar de dentro do barco. Ele foi para dentro da água com o barco, de pé no barco, ele sentou e começou a ensinar de dentro do barco para que a multidão ficasse na praia, para que a multidão não ficasse pulando em cima dele, porque ele queria ensinar. Então, apesar de crer no milagre, apesar de crer na transcendentalidade da fé, do evangelho, eu também creio que esse evangelho, uma vez que você é pescador, que você é simplesinho, que você é humilde, que você né? Aliás, humildade, querido, é uma coisa que eu penso que a humildade ela só pode ser manifesta quando você não precisa ser humilde. Porque quando você é obrigado a ser humilde, querido, você não está sendo humilde por decisão, você está sendo humilde por imposição. A gente vai saber que se você é humilde quando você tiver, sei lá, muito bem na fita, e você, apesar de estar muito bem na fita, você continua sendo simples. Aí a gente vai saber se você é humilde. Porque é igual coragem, a gente só vai saber se a pessoa tem coragem na hora que é necessária a coragem. Porque não adianta nada ela falar: eu sou corajoso. Ah, mas e daí? Entendeu? Você falar, até papagaio fala. Só na hora de ser é que a gente vai perceber a humildade também. A gente só vai conseguir saber se a pessoa é humilde na hora que ela estiver muito bem, sei lá, bem sucedida em alguma coisa. Aí vão ver o comportamento dela, se ela vai continuar sendo simples daquele jeito ou se ela vai se crescer, se encher. O que eu tenho visto é que quando pessoas simples, eles entram no poder, eles se acham, né? Se transformam. A pessoa fala: o poder corrompe. Por que o poder corrompe? A pessoa nunca foi humilde, a pessoa era humilde por imposição, não era humilde porque Jesus entrou no seu coração de verdade. Mas então eu creio nisso, eu creio que as armas da nossa milícia, da nossa luta, o próprio Paulo fala: eu não me apoio em sabedoria humana, mas em poder do Espírito Santo de Deus. As minhas palavras não consistem em sabedoria humana, mas minhas palavras consistem em poder e persuasão do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que fala. Então eu creio nisso, eu creio que tem que se esforçar. Aliás, eu voltei a estudar, já sendo um homem, já maduro, com 38 anos de idade, eu voltei a estudar, justamente pelo zelo do Evangelho, justamente por saber que eu estou lidando com Deus, justamente por saber que eu podia oferecer mais a Deus, justamente por amar o Evangelho e querer oferecer um Evangelho que fosse a mistura, que fosse algo que tivesse o poder de Deus e que tivesse também um conhecimento maior. Por que um conhecimento maior? Porque a gente tem ferramentas para isso. Que eu falei para vocês no início dessa reflexão, são 2000 anos de grandes homens, gigantes teológicos que estiveram em contato com a palavra de Deus e que trouxeram ensinamentos extraordinários para o planeta. Então, essa é a questão. Então eu gostaria de fazer menção aqui de um versículo que está em 2 Coríntios 10:4, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Então essa é a arma do cristão. A arma do cristão não é a inteligência humana, a arma do cristão não é a razão, a arma do cristão, querido, é a fé. E a fé, querido, não tem explicação. A fé transcende a explicação. A gente explica os rudimentos básicos. Eu explico para você que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas eu expliquei de uma forma racional, mas a palavra de Deus é sobrenatural. A palavra de Deus é milagre. A palavra de Deus
Ela é poder de Deus. E a palavra de Deus é que Deus, uma vez olhando para o nada, ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para esse mundo em corpo. Deus encarnou, se transformou em homem. Como é que se explica isso? Isso não se explica. Isso só se narra. Eu estou narrando um fato para você. Eu não estou explicando o fato para você, porque não tem explicação. É aí que acaba a inteligência, é aí que acaba a racionalidade, é aí que entra a fé. Não dá para explicar como um Deus ele se transforma em homem. Só dá para eu narrar isso através de uma inteligência da racionalidade. Mas diante de uma informação dessa, você não entende, você simplesmente crê. Eu creio que Deus veio para essa terra como homem, na pessoa de Jesus Cristo, e ele vindo como homem, ele deixou claro: você já percebeu que o homem é falho, você percebeu que o homem é mau, você percebeu que o homem mente, eu também percebi. Jesus veio e disse assim: pois é, ele mente, ele falha, ele faz isso porque um dia ele errou, ele se afastou de mim. Eu vim para trazer de volta o homem para perto de mim, eu vim para regenerar. E sabe esses erros que o homem faz? Eu vou cumprir a pena de morte desses erros, eu vou pagar por esses erros. E uma vez eu cumprindo a pena de morte desses erros, pagando por esses erros que vocês cometeram, que todos nós cometemos, uma vez que Jesus paga por esses erros, nós estamos liberados da nossa condenação. A Bíblia fala que nós estamos condenados, agora estamos liberados, porque Deus... Então isso, querido, você só narra, isso você não explica, porque não dá para explicar. Aliás, Jesus, ele procura trazer uma explicação assim, em cima disso, e ele diz assim: por que você está fazendo isso? Por que isso é feito? E a resposta dele é: porque Deus é amor, porque Deus ama. Estavam perdidos em pecado, estavam condenados nos seus pecados. Eu vim, tirei o pecado. O problema do mundo é o pecado. Eu tiro o pecado, e aí, eu tirando o pecado, eu regenero vocês. Vocês agora conseguem se tornar imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Jesus, porque tirou-se o pecado, e agora você consegue ter uma outra vida. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da prostituição, não é mais escravo dos vícios, não é mais escravo enfim, de tudo que você imaginar, de droga, não é mais escravo. Existe uma porta de saída de toda essa situação, a porta é Jesus. Eu creio nisso, eu creio no evangelho que é poder de Deus, eu creio no evangelho que aquele pessoa que rouba, está no mundo do crime, ela abre o coração para a entrada de Jesus. Jesus entra e muda a pessoa, deixa de roubar, se torna um homem de Deus. O outro que é viciado deixa de ser viciado. O outro que tem problema com prostituição, deixa de se prostituir. O outro que tem problema, o outro é curado. Eu creio nisso. Evangelho é poder de Deus. A sabedoria que Deus tem dado para a gente não é uma sabedoria que está fundamentada em universidades e sabedoria humana, mas é a manifestação do Espírito de Deus. Então, queridos, apesar de ter esse rigor todo com a razão, apesar de ter esse rigor todo com a inteligência, eu creio piamente que evangelho é poder de Deus, e esse evangelho pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, te libertar dos vícios, te libertar das dívidas, te libertar de álcool, de tudo que você pode imaginar, toda desgraça, pode dar uma nova vida para você. Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu a pena dos seus pecados e dos seus erros. Ele levou na cruz todo tipo de mal. E a Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então vem para Jesus, nenhuma condenação estará sobre a sua vida, você estará liberto. Jesus te devolve o controle da sua vida e você vai poder ter uma vida de paz, a paz que excede o entendimento. Sabe por que os cristãos são felizes? Os cristãos estão nas suas casas agora, passando por essa pandemia, louvando a Deus, porque eles têm uma paz que excede o entendimento. A paz deles não vem de política, não vem de televisão, a paz deles não vem de sistema ideológico, a paz vem de Jesus, vem do céu. E isso não dá para ser entendido, isso só dá para ser narrado, só dá para eu te dizer: existe uma paz, só que não dá para eu te explicar. A paz que eu sinto, a paz que a gente vê na vida da nossa comunidade, essa paz é evangelho, e evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus só se manifesta
manifesta, querido. Se você der um passo para Ele, se você abrir o coração, o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Então que Deus abençoe você, que você abra o seu coração e que Jesus possa entrar na sua vida poderosamente. Vamos falar com Deus. Deus e Pai querido, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre a vida de cada irmão, cada irmã, manifesta a tua presença, manifesta a sua direção, a sua unção, manifesta, Pai querido, curando, salvando, libertando, batizando, enchendo o teu povo do teu espírito para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos.